Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O aeroporto internacional de Dallas-Fort Worth fervilhava com a agitação habitual de uma manhã movimentada. Telões piscavam, anúncios eram feitos e o voo 718 da Aurora para Londres estava lotado. Um voo de prestígio, uma tripulação selecionada a dedo. No corredor reservado para a tripulação de voo, um homem caminhava com passos deliberados. Uniforme impecavelmente cortado. Cap de piloto sob o braço. Dragonas impecáveis. Seu nome, Elijah Carter. Sua presença inspirava respeito, mas ele jamais o exigia. Seu olhar era calmo, experiente, o de alguém que já havia encarado a morte e a domado. Mesmo assim, alguns olhares o percorriam com suspeita. Outros se demoravam, surpresos. A poucos metros de distância, Madeleine Hughes, a chefe de cabine do voo, revisava sua lista de verificação. Ela era conhecida por seu profissionalismo e por sua língua afiada. Quando ergueu os olhos e viu Elijah se aproximando da cabine de comando, sua expressão mudou abruptamente. Ela franziu a testa. Perdão, ela disse isso com firmeza, parando em frente a ele. Sim, senhora, Elias respondeu calmamente. Ela o examinou da cabeça aos pés, demorando-se uma fração de segundo a mais do que o necessário. A cabine de comando é estritamente reservada para pilotos e pessoal autorizado. Eu sei, ele respondeu simplesmente. Madeleine cruzou os braços. Então, por que você está tentando entrar? As equipes de manutenção usam a outra entrada. Um silêncio pesado pairou sobre o corredor. 2 comissários de bordo trocaram um olhar constrangido. Um copiloto à distância diminuiu o passo, percebendo que uma cena estava se desenrolando. Elias respirou fundo e devagar. Eu sou o piloto em comando deste voo. Madeleine soltou uma risada breve. Uma risada sem humor. Não me faça perder tempo. O capitão Blake estará aqui em 10 minutos. Eu o conheci pessoalmente. Elias não hesitou. Apenas acenou levemente com a cabeça. Tudo bem. Essa calma a incomodou, e a irritou ainda mais. Ouvir ela continuou falando mais alto, chamando a atenção. Não sei quem você é, mas não tem nada que fazer aqui. Saia antes que eu chame a segurança. Alguns passageiros próximos pararam. Alguns estavam filmando discretamente. Uma sensação de inquietação começou a se instalar. Elijah observava Madeleine sem raiva, sem humilhação aparente. Mas em seus olhos brilhava algo mais antigo, um cansaço silencioso. O cansaço de um homem que já havia vivido aquela cena muitas vezes. Ele inclinou-se ligeiramente em direção a ela e disse, com voz calma. Senhora Hughes, sugiro que aguarde o anúncio oficial. Como você sabe meu nome? Ela sibilou. Antes que ele pudesse responder, uma voz grave ressoou atrás deles. Capitão Carter. Todos se viraram. O diretor de operações de voo, cercado por executivos de terno, avançou respeitosamente. Estávamos à sua espera. O conselho de administração já está em videoconferência. Eles querem falar com você antes da decolagem. O rosto de Madeleine empalideceu. O diretor se virou para ela, confuso. E por que você está bloqueando o nosso comandante piloto? O silêncio tornou-se ensurdecedor. Naquele exato momento, Madeleine compreendeu algo terrível. Ela acabará de humilhar um dos pilotos mais respeitados da aviação moderna. O silêncio que se seguiu à revelação foi mais violento do que qualquer insulto. Madeleine Hughes permaneceu paralisada, incapaz de proferir uma palavra. Seu rosto, geralmente tão seguro de si, havia perdido toda a cor. Ao redor deles, os funcionários desviaram o olhar, alguns por constrangimento, outros por medo de serem associados à cena. Elijah Carter, no entanto, não estava sorrindo. Ele não se deleitou com a queda de Madeleine. Nunca precisou. Está tudo bem. Ele disse calmamente ao diretor de operações. Podemos prosseguir com o procedimento normal. Essa simples frase destruiu Madeleine por dentro. Ele poderia ter exigido um pedido público de desculpas. Ele poderia tê-la substituído imediatamente. Mas mais uma vez ele escolheu o silêncio, um silêncio pesado, digno, quase doloroso. À medida que o grupo se dispersava, Madeleine sentiu as pernas tremerem. Obrigou-se a seguir a tripulação em direção ao avião, de cabeça baixa. Os passageiros continuaram a embarcar, alheios ao fato de que algo profundo, no fundo da sua alma, acabará de se despedaçar. Na cabine de comando, Elijah ajeitou o boné com precisão. O copiloto Ryan Mitchell, um homem branco na casa dos 30, olhou para ele com uma mistura de respeito e admiração. E capitão, lamento pelo ocorrido. Elias acomodou-se em seu assento. Esta não é a primeira vez. Ele respondeu simplesmente.
mas a cada vez pesa um pouco mais. Ryan hesitou e então perguntou: "E por que você não disse nada?" Elias olhou fixamente para os instrumentos à sua frente e murmurou: "Porque às vezes defender-se não muda mentalidades, mas deixar as pessoas enxergarem seus próprios erros, isso sim." Enquanto isso, na cabine, Madeline executava suas tarefas mecanicamente. Cada olhar parecia acusador. Cada passo a fazia lembrar da arrogância que demonstrara apenas alguns minutos antes. Ela estava relembrando as palavras dele, ao tom dele, ao riso, e acima de tudo, o jeito como Elias a olhou. Sem ódio, sem raiva, apenas com um profundo cansaço. Quando o anúncio da cabine finalmente soou: "Senhoras e senhores, aqui é o seu comandante piloto, Capitão Elijah Carter." A voz ecoou por toda a cabine. Madeline fechou os olhos. Esse nome. Ela jamais se esqueceria disso. E ela ainda não sabia que esse voo mudaria muito mais do que apenas sua carreira. O avião havia atingido sua altitude de cruzeiro. A 30.000 pés, o mundo abaixo parecia calmo, quase irreal. No entanto, dentro do Aurora 718, tempestades muito mais profundas estavam se formando. Na cabine de comando, Elijah Carter monitorava os instrumentos com absoluta concentração. Cada movimento era preciso, calculado. Para ele, voar não era apenas um trabalho, era uma responsabilidade sagrada. Centenas de vidas dependiam de sua compostura. O copiloto Ryan quebrou o silêncio. "Capitão, o senhor está notavelmente calmo. No seu lugar, eu teria explodido." Elias esboçou um leve sorriso. "A raiva cansa mais do que longas horas de voo." Ele respondeu. "E ela não está ensinando nada a ninguém." Ryan assentiu pensativamente. "Sabe, algumas pessoas na academia estão falando de você. Dizem que você salvou um avião inteiro sobre o Atlântico há 6 anos. Elias não respondeu imediatamente. Seus olhos permaneceram fixos no horizonte. Naquele dia ele disse finalmente: "Ninguém me perguntou se eu tinha um lugar na cabine de comando." Na cabine, Madeline distribuía bebidas. Cada sorriso que oferecia era forçado, artificial. Os passageiros agradeciam, alheios à luta interna que a consumia. Em um dado momento, ela passou perto da porta da cabine de comando. Ela parou. A placa de ouro brilhava. "Capitão E. Carter." Seu coração afundou. Ela se lembrou de todos os estereótipos que havia aceitado inconscientemente. Todas aquelas imagens que nunca questionara. E agora, elas lhe pareciam uma vergonha silenciosa. De repente, o avião foi sacudido por uma violenta turbulência. Os vidros chacoalharam. Gritos abafados ecoaram. "É cabine. Este é o cockpit. Apertem os cintos de segurança imediatamente." Anunciou Elias com voz firme porém tranquilizadora. A turbulência aumentou. Um passageiro entrou em pânico. Uma criança começou a chorar. Madeline sentiu o sangue gelar nas veias. Pela primeira vez em muito tempo, ela não tinha certeza de nada, exceto de uma coisa. Ela depositou toda a sua confiança na voz daquele homem a quem havia humilhado. Na cabine de comando, Elijah gerenciava a situação com um controle impressionante. Ele ajustava a altitude, consultava o radar e se comunicava com o controle de tráfego aéreo como se já o tivesse feito 1000 vezes, porque de fato já o tinha feito. O tremor parou. A calma retornou gradualmente. Um suspiro coletivo de alívio foi ouvido na cabine. Madeline apoiou a mão em um assento para se firmar. Ela então compreendeu uma verdade dolorosa. O homem que ela julgara sem o conhecer. Foi ele quem acabou de proteger a vida de todos eles. E isso foi apenas o começo. O voo prosseguiu sua jornada sobre o Atlântico, envolto por uma noite profunda pontilhada de constelações. Os passageiros haviam se acalmado, alguns dormiam, outros assistiam a um filme, alheios à luta interna que se desenrolava em um dos membros da tripulação. Madeline Hughes já não conseguia se concentrar. As imagens continuavam a se repetir em sua mente. O riso dele, o tom seco, a dignidade silenciosa de Elijah. E então aquela voz calma que atravessou a cabine durante a turbulência. Ela respirou fundo. Ela sabia o que tinha que fazer. E ela também sabia o quão difícil seria. Após entregar a cabine a um comissário de bordo, ela aproximou-se lentamente da porta do cockpit. Sua mão tremia levemente ao bater. "Digitar", respondeu uma voz calma. A cabine de comando estava banhada por uma luz suave. Elijah estava concentrado, Ryan ao seu lado. Ambos olharam para cima. "Capitão Carter", Madeline começou com a voz hesitante. "Posso falar com você um instante?" Elias observou seu rosto tenso, seus olhos inquietos. Ele assentiu com a cabeça. "Claro." Ryan levantou-se silenciosamente e saiu, compreendendo a importância daquele momento. Fez-se silêncio. Madeline engoliu em seco.
Eu lhe devo um pedido de desculpas. Um pedido de desculpas sincero. O que eu fiz antes da decolagem foi humilhante, injusto e profundamente inapropriado. Elias não disse nada. Ele estava ouvindo. De verdade. Baseei minha decisão em preconceitos. Ela continuou com a voz embargada. E hoje eu tenho vergonha disso. Ela finalmente ergueu os olhos. Você poderia ter me demitido. Mas não o fez. Por quê? Elias virou-se ligeiramente na direção dela. Porque eu não dirijo para provar que mereço o meu lugar. Disse ele calmamente. Estou pilotando porque já mereço. Essas palavras atingiram Madeline como um soco no estômago. Toda a minha carreira continua TU. Já conheci pessoas que duvidaram de mim mesmo antes de saberem meu nome. Se eu lutasse sempre, não teria forças para fazer o que faço de melhor, proteger vidas. Os olhos de Madeline se encheram de lágrimas. Quero mudar, ela murmurou. Não apenas para você, mas para mim também. Elias assentiu lentamente. A mudança sempre começa com uma confissão. Naquele exato momento, Madeline entendeu que aquela conversa não a libertária. Ela estava transformando isso. E em algum lugar acima do oceano, a meio caminho entre dois continentes, uma consciência acabará de despertar. O dia começava a despontar no horizonte quando o voo 718 da Aurora iniciou sua descida rumo a Londres Heathrow. A luz dourada da manhã banhava a cabine de comando, revelando a expressão calma e concentrada de Elijah Carter. Na cabine, Madeline observava os passageiros que ainda dormiam. Ela não era mais a mesma mulher de quando partirá. Algo dentro dela havia se quebrado, para dar lugar a algo mais. Uma nova lucidez. Uma humildade que ela nunca conhecera de verdade. Senhoras e senhores, Elias anunciou em voz calma. Estamos iniciando a fase final de aproximação. Agradecemos a sua confiança. Essas palavras tiveram um significado diferente para Madeline. Ao aterrissar, o avião pousou de forma notavelmente suave. Os passageiros aplaudiram, como costuma acontecer em voos transatlânticos. Alguns se levantaram para olhar em direção à cabine de comando, curiosos para ver o piloto que os guiara durante a noite. Assim que os motores foram desligados, o diretor de operações europeias embarcou no avião, acompanhado por 2 executivos seniores. Capitão Carter, disse ele respeitosamente. O conselho deseja parabenizá-lo pessoalmente. Madeline observou a cena com o coração pesado. Talvez você não soubesse. O diretor prosseguiu, dirigindo-se à equipe. Mas o Capitão Carter também é o piloto negro mais jovem a ter liderado um treinamento internacional de segurança de voo após o incidente no Atlântico Norte. Seus protocolos agora são usados por diversas companhias aéreas. Um murmúrio de admiração percorreu a tripulação. Madeline baixou os olhos. Ela finalmente entendeu quem ele realmente era. Não apenas um piloto, mas um homem que abria portas sem nunca fazer um som. Antes de sair do avião, Madeline aproximou-se de Elijah uma última vez. Obrigado, ela disse simplesmente. Ele assentiu com a cabeça. Torne-o útil, ele respondeu. Ela o observou se afastar, cercado de respeito, sem arrogância, sem vingança. E pela primeira vez em sua carreira, Madeline compreendeu o verdadeiro poder. Não residia na autoridade, nem em preconceitos, mas em silenciosa dignidade. Daqueles que sabem exatamente quem são.